Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com renovada satisfação que iniciamos mais esse tempo para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Em tempos de relativização da verdade, precisamos urgentemente de estudos que nos ajudem a fundamentar os objetivos da vida na Palavra de Deus. Necessitamos estudá-la de forma clara, a fim de que o texto se torne uma mensagem relevante, pois é necessário que padronizemos o nosso viver conforme a vontade do Senhor. Embora, em muitos círculos modernos, o estudo bíblico seja visto como uma metodologia já em extinção, é necessário renovarmos o compromisso de fidelidade com a exposição correta da Palavra de Deus. E o nosso compromisso é esse, com Deus que nos tem chamado para esta tarefa, mas certamente o nosso compromisso também é com você. E no início desse programa, como vocês já sabem, registramos as correspondências que vocês nos enviam, e hoje eu registro o e-mail que a Francisca nos enviou da cidade de Irecê, no estado da Bahia. Foi essa a sua mensagem. Estou ouvindo a Rádio Transmundial, pois meu irmão João Sobreira Menezes, que é ouvinte há muitos anos, me informou sobre essa grande bênção que é a Rádio Transmundial. Ele só não informou a mim, como a muitos amigos e vizinhos dele. Ouvi a palavra de Deus sobre o vaso de alabastro, uma palavra maravilhosa onde Deus falou comigo. Um abraço e que Deus continue abençoando essa rádio maravilhosa. Estou feliz com essa descoberta da programação. Ela é muito edificante. Prezada irmã Francisca, obrigado por seu e-mail e por seu interesse no programa Através da Bíblia. O nosso objetivo tem sido exatamente esse, chamar a atenção de vocês para a bênção de estudarmos a Bíblia diária, constante e sequencialmente. E agora eu quero convidá-la e a todos que nos sintonizam nesse momento para aquele momento especial de oração em cada programa. Vamos orar, vamos colocar esse programa, esse tempo, nas mãos do nosso Deus. Pai querido, chegamos à Tua presença no nome do Senhor Jesus. Por Teu amor, por Tua graça e misericórdia, Te agradecemos. E baseados na Tua bondade, colocamos os nossos pedidos diante do Senhor. Tu conheces a necessidade do José e Te pedimos a Tua bênção para esta vida. Pedimos também a Tua bênção para a vida do João e para a vida da Francisca. Todos esses familiares que amam o Senhor, que o Senhor nos dê a cada dia mais entendimento da Tua palavra, que o Senhor dê a Tua bênção para todos nós que necessitamos da Tua companhia, da Tua presença, da Tua bênção em nossas vidas. Senhor, fale conosco no programa de hoje, conceda-nos o privilégio de Te obedecermos, conceda-nos a capacitação para cumprirmos os Teus mandamentos. Nós oramos já agradecendo por Tua resposta e oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje o nosso objetivo é iniciarmos o estudo do capítulo 21 de Apocalipse, isto é, o penúltimo capítulo da Bíblia Sagrada. Nós somos gratos a Deus por chegarmos até aqui. Vamos estudar hoje Apocalipse 21, 1 a 8. Nesse texto, João proclama a chegada de uma nova ordem.
Mas a palavra novo aqui significa qualidade nova, pois sendo a habitação de Deus, haverá justiça e paz. João vê mais um aspecto importante da etapa final da nossa vida nessa dimensão. Ele tem a visão de um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Vamos estudar esses 8 versículos iniciais do capítulo 21, dando a eles o seguinte título: O novo céu e a nova terra. Eu repito, o novo céu e a nova terra é o título para Apocalipse 21, versículos 1 a 8. Querido amigo, João continua descrevendo as suas visões e, obviamente, continua usando a linguagem simbólica. Ele não viu uma cidade literalmente vestida de noiva, versículo 2, mas viu uma cena que simboliza o estado vitorioso dos fiéis e a bênção da presença e proteção de Deus. Mas os contrastes também continuam. A Babilônia foi uma cidade terrestre que caiu. A Nova Jerusalém é uma cidade celestial que nunca será destruída. A Babilônia foi vista como uma meretriz decadente vestida em roupas que representavam a sua luxúria e a sua carnalidade. A Nova Jerusalém é uma noiva, vestida em roupas que demonstram a sua pureza e a sua espiritualidade. Esta última visão do Apocalipse ofereceu conforto aos santos que eram perseguidos pelo dragão e os seus aliados nos dias de João, nos dias do Império Romano. Ao mesmo tempo, esse texto que mostra as bênçãos da comunhão com Deus pode e deve ser usado por nós, pois assim ilustra aquilo que teremos da parte de Deus. Essa deve ser a esperança dos discípulos fiéis de todas as épocas. Em ver o galardão dado àqueles vencedores, achamos motivação para sermos contados entre os vencedores do dia final. Porque esta visão é uma verdade que experimentaremos, podemos afirmar com certeza, em princípio, que o novo céu e a nova terra comprovam a realidade da presença de Deus entre o seu povo. Esse é o princípio que nós traímos desse texto de Apocalipse 21, 1 a 8. E eu repito, se você tiver condições, anote. Esse é o princípio, esse é o resumo, essa é a frase que sintetiza esse texto de Apocalipse 21, 1 a 8. O novo céu e a nova terra comprovam a realidade da presença de Deus entre o seu povo. Nesses versos nós vamos encontrar 3 afirmações relativas à realidade do novo céu e da nova terra. A primeira afirmação mostra as bênçãos do novo céu e da nova terra, versículos 1 a 4. Versículo 1 diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Nós temos aqui 3 afirmações. O novo céu e a nova terra é cumprimento profético. Querido amigo, a terra e o céu fugiram do trono de Deus. Leia lá no versículo 11 do capítulo 20. Esse símbolo mostra o efeito da justiça e da santidade de Deus em relação ao mundo e à ordem mundana de governos ímpios e rebeldes. A figura de sacudir, abalar ou destruir a terra e os corpos celestiais aparece várias vezes nas profecias bíblicas contra as nações. Quando Isaías profetizou o castigo da Babilônia, ele disse que Deus ia converter a terra em assolação e que as estrelas e as constelações dos céus não dariam a sua luz. E ele ainda acrescentou: portanto, farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar. Isaías 13, 9, 10 e 13. Obviamente, o mundo inteiro não foi destruído no cumprimento dessa profecia, mas o mundo dos babilônicos chegou ao fim. O mesmo profeta Isaías falou do castigo de várias nações e disse: eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transformar a sua superfície e lhe dispersar os moradores.
A terra será de tudo quebrantada, ela totalmente se romperá, a terra violentamente se moverá, ela cairá e jamais se levantará. Naquele dia, o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Isaías 24, 1 e 19 até 21. Alguns capítulos depois, ainda falando novamente sobre o castigo das nações, Isaías disse: todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como num pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Isaías 34, 4. Pedro diz também que o mundo da época de Noé veio a perecer. Lembre-se de 2 Pedro 3, 6. Não no sentido de uma destruição total do planeta, não, mas como uma maneira de mostrar que a ordem corrupta da sua época, dessa nossa época, já passou. As visões do Apocalipse 20, 11 e 21, 1 usam essas mesmas figuras para descrever o castigo dos povos rebeldes. Se o passar do céu e a terra representa o fim da antiga ordem na qual o diabo e seus servos dominavam os fiéis e venciam os santos, o novo céu e a nova terra representam a nova ordem em que Jesus e os seus adoradores dominam. É nesse sentido que Isaías relatou a promessa de Deus olhando para o Israel espiritual, isso é, olhando para o reino messiânico. Isaías disse: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Isaías 65, 17, Isaías 66, 22. Os capítulos, então, 21 e 22 do Apocalipse apresentam a igreja abençoada na comunhão com o Senhor, os vencedores no tabernáculo estendido por Deus. O versículo diz ainda que o mar já não existe. Agora, há duas explicações para essa frase. A primeira liga o mar ao contexto imediato, sugerindo que ele pertence à mesma categoria do céu e da terra, que passam também nesse mesmo versículo, como João mencionou. Assim seria o mar da sociedade humana, de onde surgiu a besta, conforme o capítulo 13, versículo 1. A segunda interpretação identifica o mar como o mar de vidro. Lembre-se lá do trono, do capítulo 4, versículo 6, do capítulo 15, versículo 2. Nessa segunda interpretação, o mar representa a separação entre Deus e as suas criaturas, e seria uma progressão de separação, a transição, a proximidade. Então, veja bem, ambas as interpretações enfatizam a nova ordem de bênçãos para os fiéis depois do castigo dos ímpios. Uma segunda observação: a presença de Deus entre o seu povo é a concretização dos seus planos. Leio para você agora o versículo 2. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Querido amigo, os profetas do Antigo Testamento usaram a figura de uma nova e perfeita cidade para representar a bênção da comunhão com Deus depois de um período de sofrimento. Especificamente, falaram da igreja ou do reino do Messias que viria depois da purificação do cativeiro. Esse tema é especialmente forte em livros como Ezequiel, capítulos 40 a 48, Isaías, capítulos 60 a 66. E Paulo também desenvolveu o mesmo tema quando falou de uma Jerusalém livre que vem de cima, Gálatas, capítulo 4, versículos 26 a 31. O autor de Hebreus também viu essa cidade celestial como a igreja já existente no primeiro século. O autor de Hebreus disse o seguinte: mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, igreja dos primogênitos. Hebreus 12, 22 e 23. E a mesma linguagem aqui, então, se aplica no Apocalipse. Descreve a igreja do Senhor,
O texto aqui não limita as bênçãos ao futuro. Podemos entender a Nova Jerusalém como uma igreja já abençoada aqui na terra. E dessa maneira, a interpretação desse texto também se ajusta ao contexto histórico do livro. A mesma figura que encontramos no capítulo 19, versículos 7 e 8, conforme os comentários das citações em Efésios 5 e 2 Coríntios 11, Isaías descreveu essas bênçãos da salvação em Cristo como a noiva que se enfeita com as suas joias. Capítulo 61, versículo 11 do profeta Isaías. O versículo 3 nos diz assim: Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Essa declaração, seja da grande voz de Jesus, ou de um anjo, ou de um dos 4 seres viventes, ou até a voz do próprio Pai, vem de Deus. A linguagem vem diretamente das promessas do Antigo Testamento sobre a restauração de Israel pelo Messias. As Escrituras estão repletas de frases como essas, descrevendo o quê? A comunhão entre Deus e o seu povo. Deus queria uma relação dessa qualidade já no Antigo Testamento. Deus tinha dito, lá no Êxodo, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Jerusalém, então, o lugar escolhido por Deus para a edificação do templo, passou a representar a habitação de Deus no meio do seu povo, conforme 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 2. Mas o povo rompeu os laços de comunhão repetidamente. Rompeu como? Pelo pecado praticado. Os profetas falaram das bênçãos guardadas para o povo restaurado. Deus disse, o meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Lembre-se disso lá em Ezequiel 37. E Zacarias capítulo 2 também. Jeremias capítulo 30. Então, o que aconteceu? Jesus veio para fazer o seu tabernáculo entre os homens. João 1,14 diz que Jesus tabernaculou entre nós. E a comunhão se tornou possível pelo sangue do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário. Capítulo 2 de Efésios, versículos 11 a 18. E esse interesse, essa comunhão, essa intimidade com Deus, sabe, aconteceu pela purificação do povo arrependido. Nós podemos ver isso lá em Jeremias 24, 7 e em 2 Coríntios 6, 14 a 18. Então, o que nós temos agora? Temos um livre acesso ao Pai pelo novo e vivo caminho que foi aberto pelo Senhor Jesus Cristo, conforme diz o autor de Hebreus no capítulo 10, versículo 19. Por isso, chegamos então a uma terceira afirmação. A presença de Deus entre o seu povo é consoladora. Versículo 4 do capítulo 21, que nós estamos estudando, diz assim, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Querido amigo, a linguagem desse versículo, quando lida isoladamente, parece descrever o céu. Certamente esperamos uma circunstância dessa qualidade no céu. Mas a aplicação primária ainda deve ser feita à nossa condição abençoada desta igreja ainda nessa época. Inclusive na época de João. Essa interpretação é apoiada pelas passagens proféticas que usaram a mesma linguagem para apontarem o reino messiânico. A volta do cativeiro, lá da Babilônia, traria grande alegria, expulsando a tristeza do meio do povo. Isaías 51, 11. O livramento do povo da opressão foi descrita num cântico por Isaías.
tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Querido amigo, as boas novas de salvação iria consolar todos os que choram. Lembre-se de Isaías 61. Essa alegria se tornaria característica dos novos céus e da nova terra. Essa é a certeza que podemos ter de que habitamos num ambiente completamente maravilhoso. A segunda afirmação mostra então a herança do novo céu e da nova terra, versículos 5, 6 e 7. Aqui também temos 3 afirmações. A herança é confirmada com palavras verdadeiras. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Sim, querido amigo, é Deus quem fala. Deus quem cumpre as promessas aos fiéis. Podemos confiar na fiel e verdadeira palavra do Senhor. Num sentido espiritual, Deus prometeu fazer novas as coisas por meio do seu servo Jesus. Recebemos então essa bênção em Cristo Jesus. Deus salientou a importância dessa promessa de renovação, relembrando João da sua responsabilidade de escrever, de registrar, porque essas palavras eram verdadeiras. A herança é espiritual, a água da vida, e ele disse no versículo 6, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Sim, Deus sempre cumpre as suas promessas. E o Senhor Jesus se destacou como alfa e o ômega. Ele se declarou o primeiro e o último. Essas expressões mostram não somente a eternidade de Deus, mas a sua capacidade de cumprir a sua palavra, de terminar aquilo que ele começou. E ele garante o seu resultado para o conforto dos santos. E o conforto é essa água para o sedento. Deus é quem dá água aos aflitos. O servo que restauraria Israel seria o seu pastor e conduziria o seu povo aos mananciais das águas. Isaías 49. Deus, querido amigo, oferece as águas da nova aliança. Havia uma promessa de que nos dias do Evangelho sairia uma fonte da casa do Senhor. Jesus é quem nos oferece a água da vida para nós. A herança é plena, é para os vencedores. É a plena filiação daqueles que seguem o Senhor Jesus. O versículo 7 diz assim, o vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Sim, essa herança é gratuita, mas exige um compromisso com o Senhor. As promessas feitas aos vencedores nas 7 cartas são maneiras diferentes de expressar um único tema. Quem for fiel ao Senhor terá a bênção de comunhão com Ele. A terceira afirmação mostra as proibições do novo céu e da nova terra no versículo 8. 3 constatações. Os ímpios não entram no novo céu e na nova terra. Os ímpios terão companhias indesejáveis. Os ímpios são os mortos espirituais. Eu leio para você esse versículo, um versículo muito duro. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Querido amigo, um contraste grande aparece entre os versículos 7 e o 8, entre os servos do Senhor e os servos do diabo. E o propósito desse contraste é óbvio. Os ímpios não compartilham da herança. Por isso, cada um de nós precisa escolher. Ou será um vencedor com Cristo, ou será um derrotado com Satanás. Aqueles que têm vergonha de Jesus, que não acreditam no Senhor Jesus, ou que desobedecem à sua vontade, não são herdeiros de Deus. A herança deles é o lago de fogo. A segunda morte é o inferno. A linguagem desses 2 versículos nos lembra
do apelo final do livro de Isaías, salientando a diferença entre os vivos na cidade santa e os mortos fora dessa cidade. Por isso, querido amigo, eu quero concluir mostrando que esses versos nos fazem vislumbrar as maravilhosas bênçãos que estão reservadas para os fiéis. Mas, ao mesmo tempo, nos despertam esses versos para sabermos de que lado nós estamos. E eu oro para que você tenha certeza desse fato, de que, com Deus, você é um vencedor. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sei, expirou na cruz, e por graça sei.